Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 2RCast, esse que é o podcast do marketing digital voltado para startups. E eu estou mais uma vez aqui com o meu grande querido irmão e sócio Maurício. Olá, Mário. Olá a todos. Estamos muito felizes aqui para receber vocês para mais uma grande conversa aqui, onde vamos tratar sobre empreendedorismo, sobre marketing e especificamente hoje de saúde mental. Perfeito, estamos com uma convidada aqui ilustre, que é uma psicóloga, Joyce Ribeiro. Ela atua bastante aí nesse cenário que nós estamos vivendo de ansiedade e depressão. E seja bem-vinda, Joyce. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui falando da saúde mental em torno desse mercado de tecnologia e inovação, né? Obrigado e se apresente um pouquinho aí para o público. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. Então, como eu disse, meu nome é Joyce, eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento e trabalho com ênfase em ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Talvez a gente fale um pouquinho aí. Legal. Prazer estar com vocês. Muito bom. Se você trabalha no universo de startup, de tecnologia e inovação, você já deve saber que é um universo que cobra muito da gente, Joyce, sabe? Porque é um universo que é muito acelerado, né? Normalmente ele envolve ali busca por investimentos, né? Então as startups precisam buscar dinheiro com investidores, fundos, investidores anjo, etc., para poder colocar aquela ideia de negócio na prática. E o que é que acontece? Esse prazo, normalmente 18 meses, de se chegar nesse objetivo final, na meta final de crescimento, é um prazo muito enxuto, um desafio muito grande. Empresas assim que começam com 5 funcionários, recebem investimento, aí viram uma empresa de 50 funcionários. E o que é que eu percebo, né, trabalhando? Nós da 2R Digital Marketing estamos aí conectados com esse universo diretamente, porque nós trabalhamos para startups. E aí eu estou vendo uma série de adoecimento generalizado em torno de ansiedade, depressão, baixa produtividade por conta disso, né? Eu passei por isso, né? Eu posso dizer que passei por esse processo ansioso e tive que buscar ajuda de psicólogos e psiquiatras. Eu gosto de falar isso porque existe um tabu em torno desse tema. Psiquiatra, psicólogo, coisa de maluco. E a gente tem que acabar com isso. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho disso. Como é que você enxerga esse cenário hoje, né, pós-pandemia, que as pessoas foram para o home office? O que é que você tem? Qual é a sua leitura disso tudo, né? Pronto, então, o que a gente tem visto nos consultórios é esse aumento dessa pressão que vocês estão falando, né? Que vocês vivem e percebem dos clientes de vocês, enfim. A pressão, e eu costumo falar muito da ideia de metas inalcançáveis que a gente vai criando. Mas pensando um pouquinho em home office, né? Nós perdemos os limites. Não tem tempo para trabalhar, não tem quantidade de horas para trabalhar. Você está em casa, então você pode tudo. As mulheres, por exemplo, agora elas vivem uma jornada tripla. Porque ela já cuidava da casa, cuidava do trabalho, e agora ela tem que cuidar, além da casa e do trabalho, que era fora, ela cuida do não ter limite, né, com isso. Aí tem, se tiver filhos, enfim, outras coisas. Então, as pessoas perderam o limite de quantidade de horas, o aumento da ideia de que você tem que produzir muito e cada vez mais. Está sendo vendido isso à torta e direita aí na internet, nas redes sociais, né? Que você tem que produzir muito, muito mais do que você O produz. milagre da manhã, acordar às 5 horas, malhar e ser o cara mais, né, mais produtivo. do e sempre mundo, mais o produtivo. perfeito, a perfeição. Exato. O perfeccionismo, né? Que a gente estava conversando sobre isso. A ideia do perfeccionismo, que é parte de uma questão da ansiedade. Você não vai ter um ansioso que normalmente não seja perfeccionista, porque faz parte também de você não ter que lidar com a frustração. Então, você vai buscando ser o melhor, o maior, o mais incrível e não ter que lidar com a frustração. Só que é impossível. A gente se frustra de abrir a porta, está chovendo. Hoje Perfeito. eu peguei um trânsito caramba para chegar aqui, estava chovendo. E aí? Como é que eu lido com essa frustração? Sim. Só que você não tem controle de tudo o tempo todo. Você tem controle sobre o que você tem controle e cuidar de fazer o melhor com isso. Nessa ideia, a gente vai criando metas inalcançáveis e vai se frustrando muito mais. E não sabe lidar com essa frustração, e aí gera síndrome de burnout, transtorno de ansiedade, enfim. E as pessoas tiram a ansiedade, costumam entender a ansiedade como algo anormal. Sim. E não é. Né? A ansiedade é uma emoção completamente normal, necessária pra gente. Então, se eu estou atravessando a rua, eu sempre falo para os meus pacientes, se eu estou atravessando a rua, eu preciso de ansiedade para chegar do outro lado. Sim. Está vindo um carro. O problema é, a gente começa a condicionar a nossa vida nesse amanhã.
E é uma frase que eu sempre falo, você está vivendo num lugar onde a vida não acontece. Você está vivendo no futuro e o presente você está completamente alheio ao seu presente, né? E o que você faz numa vida que não acontece? Nada. Nada. Se a vida é amanhã, eu preciso fazer o meu melhor hoje, possível, para chegar amanhã com o que eu quero. Então, normalmente, nós estamos nesses dois lugares, gente. Passado, vida que não acontece. Futuro, vida que não acontece. Ninguém está aqui. Se culpando e se lastimando pelo passado, pelos erros, e querendo evitar os erros, não vive no futuro, né? Não vive o presente. Não vive o presente. Então, você não produz, você só fica projetando, e não, de fato não faz para, então, alcançar suas projeções. E aí, Maurício tinha comentado essa parte do perfeccionismo, né? Que dentro de um livro, se me falha a memória... Também me falhou a memória, mas eu vou lembrar. É Inteligência Positiva, é um livro amarelo. E ele fala muito dos sabotadores, né? Então, a gente tem hoje alguns sabotadores. Isso é estudado muito na parte de psicologia de RH, né? Pessoa de recrutamento. E a gente usa muito isso lá na nossa empresa, né? Que é avaliar os sabotadores. Por quê? Porque eu vou deixar de contratar a pessoa por causa do sabotador? Não. Porque eu preciso entender onde ela está sendo autossabotada. A gente tem o perfeccionismo e é um teste, né, que eu sempre peço, a gente sempre pede lá para os nossos colaboradores fazerem. Porque se a nota ficar acima de 7, cara, você está vivendo um sabotador, né? Então, perfeccionismo é um sabotador. E aí, o meu era 10, pra você ter noção. Imagina. Quando eu estudei esse livro, o meu era Inteligência Positiva, né? É isso, Inteligência Positiva do Cesar Chemney. Não sei se eu falei a pronúncia correta. Mas depois pesquisa um livro de um amarelo. E tem o próprio livro tem um site que faz o teste. Testezinho, né? E é muito legal, porque você começa a olhar, bom, eu sou perfeccionista. Então, isso tá me sabotando, porque deu acima de 7. Até 7 é normal, todo mundo quer fazer o seu melhor. Outro que tem é o hiperrealizador. Esse aí, eu também tinha, era 9 o meu, o Maurício também tinha, né? Era 10 até. Era 10, que é aquela coisa, eu entro no flow de produzir e esqueço, cara, calma. As pessoas estão buscando isso hoje. Você não pode ser o hiperrealizador. Por quê? Porque você vai fechar a sua visão para outras coisas. Você tem que pensar antes de produzir. E é um sabotador, porque a pessoa, nesse afã de melhorar e viver melhor e ser melhor, eu tenho que trabalhar muito. Aí começa a ver um bocado de coach aí de meia tigela. Não é que o coach seja ruim, eu adoro coach. Mas tem muito coach ruim. Tem muito coach que não é coach. Tem coach que não é coach. Tem influenciador que não é influenciador. Então eu faço questão de ouvir psicólogos, pessoas que estudaram de verdade. Pelo amor de Deus, também ouço coaches, mas, cara, presta atenção nos seus sabotadores, né? Então a gente tem perfeccionismo, tem o hiperrealizador. Quais são os outros, Mauri? Tem insistente, vítima. Vitimismo, pessoa, ai, coitadinho de mim, o cara tá ali sempre no vitimismo. Ele não enxerga. Que não se responsabilizam. Ele não enxerga, cara. Isso aqui é responsabilidade sua, porque às vezes o hiperrealizador dele é muito baixo, então ele não realiza nada. Né? Então é um equilíbrio, né? Vamos falar do equilíbrio dessa vida. Por perfeccionismo, pelo hiperrealizador, essa busca como algo que eu preciso ter. E não consegue olhar como sabotador. Então, se não é um sabotador, se a pessoa não consegue ver como um déficit, né, como uma questão que está causando prejuízo na vida, déficit não, uma questão que está causando prejuízo na vida dela, ela vai buscando isso. Inclusive, a gente medica hoje isso. Eu quero medicar para ser perfeccionista. Eu quero medicar para hiperfoco. Então, por exemplo, o TDAH, que é um transtorno que algumas pessoas têm, do déficit de atenção, né? Pessoas que não têm TDAH começam a tomar várias medicações, né? Ritalina, Venvance, sem ter nada. Porque quem tem precisa, né? Causar isso, buscar isso. Mas as pessoas querem buscar isso e elas vão causando prejuízos na vida amorosa, na vida familiar, na vida social. As pessoas têm baixa de libido, não conseguem se alimentar bem. A galera almoça na frente do computador. Inclusive, o abuso desses medicamentos, ele está acontecendo num grau que é alarmado a nível mundial, nos grandes polos de startup, né? Então, a gente fala ali dentro do MIT, dentro de Harvard, no Vale do Silício, né? O Silicon Valley, o relato dos médicos de realmente um abuso desse tipo de substância, justamente por essas pessoas, né? Pelo ecossistema, muitas vezes está submetido a esse nível de condições de pressão, né? De concorrência, de mudança, de velocidade, né? E
por isso, a necessidade de ter clareza dos problemas para saber lidar com eles e conseguir trilhar ali a jornada do empreendedorismo, que é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Muitas vezes é muito mais do que chegar primeiro. Não chegar. Às vezes o cara... chegar. Exato. Chegou o burnout depois, que você mas falou ele... aí, é isso. Quantos empreendedores você já ouviu falar ou já conheceu, você que está nos ouvindo, que no meio do caminho bugou, o cérebro travou, o cara não aguentou mais, virou hippie, foi morar no Capão, como a gente tem aqui, né? Muita gente, porque, galera, não que seja ruim, tá? Eu até adoraria que pais morar num lugar daquele. Mas é porque as pessoas começam a entender, cara, eu não quero mais isso aqui pra mim, não. Você é maluco? Por que não quer? Porque se tornou desgastante, se tornou insustentável. insustentável. Você começa a odiar o seu trabalho. Isso. E assim, é dessa ideia, né? De trabalhe com o que você ama e nunca trabalhe. Gente, não existe. Não existe isso. Pelo amor de Deus. Tem dia que você quer dormir. Tem dia que você não quer só ver Netflix, mas você vai. Porque você precisa fazer, né? Mas quando se torna uma obrigação desgraçada... Porque obrigação todo mundo tem. A gente tem obrigação de comer, tomar banho, um monte de coisa. Exato. Mas se torna uma obrigação desgraçada, ou seja, sem graça... Perfeito. Sem graça nenhuma, eu vou fazer o que lá? Aí eu só vou ganhar dinheiro porque eu só tenho que pagar a conta. Então, você não quer ir. E isso tudo que a gente está falando gera uma coisa que é a autoinsuficiência. Você nunca é suficiente em nada. Você nunca é bom em nada. Se você tiver um burnout, você é um fraco. Você é um frágil. A gente não sabe se vulnerabilizar, se responsabilizar. A gente não sabe dizer não para o outro e muito menos para a gente. Porque eu preciso dizer não para mim quando eu fecho o notebook, na hora de parar de trabalhar. Eu estou dizendo não para mim e também para aquele excesso de trabalho. Eu não estou dizendo não para o meu trabalho. Eu não estou dizendo eu não quero mais trabalhar. Eu estou dizendo eu também preciso ver meu filho. Eu tenho vida. O Mário, que vai ser ver o filho toda hora. E não é toda hora de um bairro para outro. É outra cidade, né? Outro estado. Difícil. E ele precisa parar para ver. Sim. E ele precisa fazer isso não só para ser um bom pai, mas para ser uma boa pessoa que dá valor aos valores dele. Perfeito. Certo? E aí, eu trazendo esse gancho aí, né? Eu vejo que as pessoas estão muito influenciadas pela vida do outro nas redes sociais, né? As pessoas olham para a vida do outro e falam, eu quero ter aquela vida, e aí pagam um preço que é insustentável, do ponto de vista de ou trabalha demais, ou tá ali consumismo, né? Porque acha que tem que comprar bens e bens materiais para poder parecer também que é algo que ele não é. E vira um ciclo vicioso, porque para sustentar aquela aparência que o amiguinho tem ali na rede social, ele tem que estar ali consumindo, e isso vai gerando mais estresse. É uma bolha, né? É um looping infinito. É um looping. A nossa competição, competição é perfeito, gente. Eu preciso do desafio do competir. Mas aí começa a se perguntar assim, você está competindo com quem? Aí eu só estou competindo com todo mundo. Como é que você está competindo com você? Porque é bacana eu competir comigo. Então, eu sou psicóloga, tenho 10 anos de formada, fiz 2 pós-graduação, massa. Eu não estou competindo com o psicólogo Mário. Eu estou competindo comigo. Você pode ser uma referência para mim. Sim. Né? Inclusive, a inveja ela é colocada aí, né? A inveja não é um problema? Não, ela existe. É normal ter inveja, mas o que você faz com a sua inveja pode desgraçar a sua vida, porque a do outro não vai desgraçar, não. Tirando as crenças que a gente tem e respeito, a vida do outro vai fluir, velho. E a sua? Como é que tá sendo com você vivendo sobre essa inveja? Então, competir com você para ser melhor do que você a cada dia, com limite. Eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Se eu fiz 5 milhões esse ano, eu posso fazer 10 ano que vem, ou 6, ou 7, ou o alcançável. Isso. Né? Mas A gente costuma, né, Maurício, ter 3 metas: mínima, meta e metona. Porque isso diminui muito a frustração, né? Em tudo que a gente faz, a gente trabalha 3 metas. A metinha, né? É a metinha, cara. Tá bom, não tá ótimo, mas tá legal. A meta é o ótimo. Cara, bacana, parabéns todo mundo. A metona é uau, foi além da expectativa. Mas você consegue valorizar tudo que você alcança? É isso. É isso que a gente precisa entender, de onde a gente saiu até onde a gente chegou. Hoje, por exemplo, né, nessa altura aqui, nossa empresa cresceu 150 e poucos % e a gente estava frustrado, né, Maurício? Em alguns momentos a gente fala, poxa... E quando você olha, nossa, 152%, 156%, não me lembro exatamente, mas em 8 meses é surreal. Mas como é que você chegou a 152? Você teve que valorizar seu 80%, seu 70% lá atrás. Claro. Porque senão você falava assim, pô, só 70%? Ah, não tá dando certo não, eu vou parar. Tu falou assim, pô, 80%, eu quero mais. E aí você foi. Isso. Eu quero mais de forma responsável.
né? E aí eu falo, Inclusive, sobre metas, um dos nossos mentores, o Marcelo Germano, do EAG, ele reforça que é necessário um ambiente de metas, construir um ambiente de metas dentro da corporação, dentro da empresa, dentro da startup. Mas a meta ela precisa ser smart, né? Que é basicamente um anagrama ali, um jogo de letras, né? Que fala ali do S, né? Do inglês specific, né? Que ela tem que ser específica, tem que ser determinar o que é, para quando, como vai ser mensurável. Né? A gente tem que conseguir medir essa meta para realmente saber se está chegando ou não, está longe, está perto. Atingível, e aí vem o que você veio falar. as pessoas botam metas, às vezes, que não são atingíveis nem na origem, nem na projeção especulativa, porque às vezes, e aí me perdoe, mas muitas startups fazem isso. Enxerta lá, não, porque para dizer que precisa de tantos milhões para investimento, enxerta a projeção, é impossível alcançar aquela meta, o cara vive no engodo, porque eu peguei 2, 3 milhões. Meu irmão, mas às vezes é impossível, mesmo com 2, 3, 10 milhões, você chegar onde você... Então vamos ser realistas. Você que trabalha com projeção para captar investimento nessa área, que é muito comum, a gente teve aqui tem pessoas bootstrapping, né, que é o modelo onde a pessoa vai com as próprias pernas, ou seja, com o próprio investimento. Mas o mais comum é o jovem, que normalmente o dono de startup é um founder, né, um fundador jovem, ele precisa buscar investimento. E aí ele entra nesse ciclo. Isso é o calcanhar de Aquiles desse ecossistema. Assim, do ponto de vista da saúde mental, cuidado para não entrar nesse ciclo. Né, Mauri? Perfeito. O que a gente deve ver nisso muito é a fuga, a esquiva do incômodo. Porque o que a gente faz com A os nossos esquiva, incômodos? inclusive, é o nome do sabotador do livro, Inteligência Esquiva. Você vai se esquivando, que significa fugir. Né? Às vezes, fugir é necessário. Eu fujo de um assalto. Quando eu não reagir, tá? Se acontecer, por favor, entregue o celular. Mais aqui, ó. Pronto. Mas se esquivar para não ter que lidar com o incômodo. Então, eu consumo drogas, eu consumo roupa, eu consumo sexo, tudo em exagero, né? Consumo comida, eu consumo qualquer coisa que vai me tirar desse incômodo. E o que a gente vai gerando com isso, né? Se eu não sinto, eu transbordo. O que é uma crise de ansiedade do nada? Transbordou. Eu estava muito bem funcionando, ganhando muito dinheiro, de repente eu buguei, como o Mário falou. Aí eu interno. Aí eu sou obrigada a parar. Aí eu tenho uma ideação suicida e tento suicídio. Cada vez mais comum, inclusive, os índices de suicídio estão alarmantes. Gente, é muito grande. Por conta da depressão, né? Que traz essa ideação. Muitas vezes uma depressão aguda traz isso, né? Exato. Por exemplo, quanto tempo a gente já está aqui, Mário? Me diz aí. 4 horas, 3 horas. Não, aqui, desde que eu e vocês dois começaram. 30 minutos, mais ou menos. Mais ou menos 30 minutos. Se a gente fizer essa conta dividida por 40 segundos, quantas pessoas morreram? Porque no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Vocês têm noção do que é 40 segundos? E no Brasil, você tem essa idade, doutora? Do Brasil, não. Tem, com certeza existe. Mas não tenho de deve cabeça ser agora. algo parecido, Mas né? é mundo. Então, assim, no Brasil, inclusive, com o que a gente vive a cada dia, né? Dificuldade financeira. Eu perguntei por que a recessão mundo. financeira, num país pobre, impacta muito a saúde mental. Eu pude ver, né? Porque desde a minha idade produtiva, digamos assim, como profissional, eu peguei ali um boom econômico, maquiado ou não, mas eu peguei o boom econômico da era lá do Fernando Henrique, depois Lula, e depois eu vi, né, até um amigo meu, André, foi meu sócio na advocacia, ele diz o seguinte: todo mundo empobreceu. A gente está vendo o empobrecimento da sociedade. Isso causa uma frustração que gera problema de saúde mental. Completamente. Eu estudei pra caramba, fiz MBA, fiz isso e estou desempregado. Dirigindo Uber, não sendo demérito, mas às vezes engenheiros que acreditaram que a engenharia... Maurício viveu essa geração, não foi, Sim, Maurício? na escola, os professores falavam, daqui para 2020 tem que formar pelo menos mais 20 vezes o número de engenheiros para atender o crescimento que o Brasil vai caiu. Vai passar. E aí você faz o quê? 20 vezes mais. Aí você fez lá e tal, né? Então... Pois é. É essa meta, né? Por exemplo, o professor que falou para Maurício, 20 vezes que não sei o quê, e não aconteceu. E aí faz o quê agora? Uma geração de frustrados. Você vai ter que se reinventar, né? E aí o se reinventar, né? E a saúde mental está muito atrelado à
conseguir se reinventar, né? Então, se reinventar é tão difícil, imagina se você está passando por uma ansiedade, uma depressão disfuncional. As coisas vão ficar ainda mais difíceis, né? E no cenário de tecnologia, de startup, é comum a pivotagem, é comum um não bater meta, é comum um não. Em vendas, principalmente, a venda é muito mais formada de nãos do que de sim. Sim. A gente vive do marketing. Cara, para você... Desde os 16 anos. Então, para você fazer a taxa de conversão média, aí, por exemplo, vamos falar de um software as a service, né? Que são softwares online, né? Que você baixa, tal, tem login e senha. Acho que é 20% a 30%, né? 30% a média de mercado. Cara, você não vai vender sempre. Você vai vender na minoria das vezes. Sim. Na minoria. Então, a cada pessoa que você consegue falar sobre seu produto, você tem uma média ali, posso estar equivocado, mas entre 30% mais ou menos. Cara, então, você que trabalha nesse universo, né? Gerou, o marketing traz a oportunidade. Aí, se sua venda for consultiva, que a gente chama de high touch, que com mais contato humano, vai para o comercial. O comercial é um ser humano que vai entrar em contato com aquele cara que mostrou interesse ali na rede social, na internet. E aí, desse contato, é 30%. Se você tiver em 30%, parabéns. Então, a frustração começa aí. Eu conheço empresas que, por não entender o mercado, eu falo, não, isso aqui não está vendendo, está uma merda. Não, porque você não está entendendo que a taxa de conversão média real é 30%. Então, comece com 10%. Sim, isso. Aí, daqui a 3 meses, sua meta é o quê? 15% de taxa? Daqui a 3 meses, sua meta é 20%. Daqui a 3 meses, é 25%. Daqui a 3 meses, é 30%. Porque senão você vai se frustrar. Porque você tem que entender onde está o problema no seu pitch de vendas. Você tem que entender onde está. O que é que o público não está gostando. Então, isso casa demais, sabe? Por isso que a gente convidou ela, né, Maurício? Porque é um tema que eu vejo as pessoas, sabe? Começa um negócio, se frustram porque não vendia, ninguém gostou da minha ideia. Não, você nem divulgou ela ainda, cara. É o PPP, gente. A pressa nos pressiona a perder. Perfeito. Vai perder. Se você tiver essa pressa de não entender o que hoje tem falado muito, inclusive, do processo. É para se viver o processo de fato. E a gente não está romantizando o trabalho, não. Sim. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Vai dar trabalho. Mas a forma como você está fazendo, o corpo vai te dando um recado. Inclusive, até aproveitar para a gente falar e dar esse recado, né? O que o corpo está te dizendo quando você tem uma crise de ansiedade? Quando você tem uma palpitação? Quando você tem enxaqueca? Quando você tem algumas questões, né? O seu corpo está te falando assim, cara, para. Eu não estou aguentando. E se eu não aguento, as suas ideias não vão aguentar. Nós não vamos ficar aqui, não, porque você quer. Então, respeita o teu corpo. A ideia de que a ansiedade ou a crise está atrapalhando a sua vida, na verdade, ela está te dando um recado para a sua vida ser melhor. Perfeito. E aí você tem que parar e cuidar disso. O problema é que as pessoas não param. Elas só param quando estão muito ruins. E como essa questão de não parar, a gente está sentindo o reflexo, inegável, os números estão aí, né, da sociedade de medicina, de psicologia. A gente precisa entender que o cérebro humano não está preparado para a carga de informações, de inputs que a gente dá diariamente nele. E isso, a gente tem um pouquinho de propriedade para dizer que a gente tem uma zona de interseção aí entre a psicologia e o marketing, né, que é o comportamento humano. O neuromarketing também estuda muito isso. Então, se a gente for trazer a evolução humana, o ser humano enquanto espécie, e a gente for falar da mudança dos inputs de dados no cérebro humano, se a gente parar para pensar, o surgimento da lâmpada, da luz elétrica com Thomas Edison remonta a 1800, a gente não tem nem 150 anos ainda. Né? Aí depois da luz elétrica, isso possibilitou as pessoas saírem da rotina imposta pela luz do sol, que é acordar 6 da manhã, dormir 18 horas. É o próximo. Então, o ser humano... Já mexeu ali. A melatonina já não produz do jeito certo. Desde o surgimento... Exato. Desde o surgimento da raça humana até 1800, era esse o ciclo do cérebro humano, do funcionamento das pessoas. Aí você vem com a luz. Com a luz, os desdobramentos, rádio, TV. E aí entra o marketing. Você tinha a jornada do operário, né, que terminava ali por volta das 18 horas. Então, você tem que criar programações na TV, no rádio, mais tardes, para que com essa programação os anunciantes paguem e gerem dinheiro. Né? Então,
os hábitos noturnos. Eu funciono melhor de noite, eu funciono melhor de dia. Né? E não só isso, né? Há pouco tempo atrás, antes do celular, para você achar uma pessoa para falar de trabalho, era até 18 horas, depois só no dia que vem. Isso quando tinha telefone, porque passou um tempo e o telefone era caríssimo. A gente nem tinha telefone. Eu só acho que fui ter telefone depois dos 14 anos na minha casa. Eu tinha um orelhão na porta de casa que a minha família ligava pra lá. Aí E não é você nem é velha. Não sou tão velha assim, eu tenho 34. E hoje a gente está falando aí literalmente de 24 horas. A gente não tem cérebro que aguente. Né? Outro dia até surgiu uma situação engraçada. O pessoal dos montadores de imóvel foi lá em casa e eu não abri a porta basicamente porque eu tenho que deixar meu celular completamente no silencioso, porque nem no Vibra a gente consegue ter uma paz, um desligamento. Né? Então, a importância de entender que o descanso faz parte da produção, né? Que você tirar férias, que você ir para a natureza, que você se desconectar faz parte do desempenho. Perfeito. Exatamente. E vocês falaram de uma coisa que a gente pensar... Lembra da Revolução Industrial? Por que a gente teve que fazer a Revolução Industrial? Para que foi necessário, né? Não, era sair do automático, era sair do excesso. E o que a gente teve, em grande parte, evoluímos muito, mas tivemos uma involução aí, porque você não tem limite. Mas eu otimizei, eu faço agora muitas coisas, mas você não tem limite. A história da luz, né? Você não vai de 8 às 18. Você vai de 7, sendo bem otimista, às 10, 11, meia-noite. Aí você come, dorme, acorda. Aí você tem que malhar, você tem que ser muito feliz na sua relação amorosa, você tem que ter amigos, você tem que ter tudo, né? Senão você é fracassado. Claro, você não tem nada. Senão a sua influência da blogueira ali, do blogueiro... Isso. Que tem muitos bons, mas tem uns que só fazem prejudicar a sociedade, porque fica vendendo uma falsa sensação de felicidade que não existe. Vida. Né? Porque ninguém... Maurício fala muito uma coisa, né? Não compare o palco do outro com o seu bastidor. Né? Até porque o outro tem bastidor, né? Lógico, ele só vai mostrar na rede social o palco dele. A gente também mostra, né, gente? Lógico, todo mundo. Você vai mostrar o dia que você tá péssimo. Ninguém quer isso. Não, e tá tudo bem, contanto que você consiga cuidar disso, né? Maurício falou agora sobre isso também, do consumir natureza, consumir descanso. E a gente entende isso como... Pô, velho, eu tô produzindo pouco porque... Não, eu sou entre aspas, vagabundo. Você se sente mal. Se o cara sai para viajar de quinta para voltar domingo para ir não ficar doido, e eu digo por mim, quando eu tiro, eu tenho desde 2012.2 que eu não tiro férias. Então vamos começar a tirar, né? De 30 dias, né? Eu tiro 30, assim. Você tira poucas. 5. Mas não foi à toa que surgiu as férias de 30 dias com hoje, depois da reforma, um mínimo de 15 ou 10, né, Mauri? O mínimo é 10. O mínimo é 10 hoje. Por quê? Porque é o mínimo que o seu cérebro precisa desligar pelo menos 10 dias no ano. Se você não desligar do trabalho pelo menos 10 dias do ano, meu amigo, você está fazendo uma coisa muito errada. Exato. Você está afundando. Você está se afundando. Eu senti na pele, trouxe você aqui para que a gente possa alertar esse ecossistema, esse universo, né? E fico muito feliz que esteja cada vez mais difundido a importância da psicologia. Tenho conversado com muitos amigos e amigas psicólogos, psiquiatras. É a nova profissão, assim, a bola da vez nas profissões. A pandemia aumentou. Infelizmente, mas a gente precisa ajudar esse povo. Precisa. Quando a gente pensa em ansiedade, né, a gente está falando do consumir, a gente está consumindo o quê? Produtividade excessiva, metas inalcançáveis, vitimismo, muitas coisas a gente não consumiu agora. Eu estava esses dias na Fonte Nova assistindo um jogo, né? E aí eu tinha um rapaz na minha frente gravando um pênalti. E ele estava olhando pro celular. E aí eu parei, olhei assim, aí meu namorado virou e falou assim: cara, ele tá gravando, ele não tá assistindo. Ele tá aqui ao vivo, mas ele está olhando pelo celular. Exato, ou seja, o que você está consumindo? Você está consumindo produzir algo para mostrar a alguém. Você não está consumindo viver o seu aqui e agora, o seu momento presente. Você perde conexão com o agora, né? Você está sempre só produzindo para amanhã. Então, consumir mais o agora não é falha, ao contrário, é necessidade. Consumir o que você está fazendo hoje para então você ter amanhã. Comer comendo, tomar banho tomando banho. A gente tem técnicas de meditação que pode nos ajudar muito, né? Quando a gente chegar no assunto de falar em estratégias, eu vou falar mais sobre isso. As pessoas estão sempre esse passo à frente e perdem qualidade do chegar na frente também.
A pessoa só produz bem estando aqui, como a gente falou. Eu acho que a gente já podia até agora, né? Você dá uma dica aí para o empreendedor. Já falamos muito do problema. O princípio de uma startup é: ache o problema e desenvolva uma solução. Vamos falar das ações. Como é que a gente... Temos um problema na sociedade, um problema grave. Inclusive, estudos mostram desde quando é uma epidemia, a ansiedade. A depressão, o Brasil... Eu me lembro que saiu na super interessante, tá, gente? E eu me lembro bem porque foi quando eu fui na primeira vez numa psiquiatra que eu estava tendo muitas crises de ansiedade, assim, e eu nem sabia o que eu estava tendo, né? Primeiro passo é você descobrir que eu achava que era problema cardíaco. Todo mundo vai pro cardio primeiro. Eu fui pro cardiologista, comecei a ir pro neurologista, tomei... Os médicos não estão preparados, infelizmente. Tomei muito remédio para coração, tomava um que me fazia tremer. A ansiedade me dava um tremor, né, quando eu estava com muita ansiedade. Eu tomava um remédio que deixava impotente para tremer, mas na verdade eu não tinha tremor essencial. Eu tinha ansiedade. Olha só, e aí eu fui descobrir. Eu vi essa reportagem super interessante, então 2016 e já era uma epidemia. Mas é uma epidemia há muito tempo. E depressão era o país que tem mais depressão na América Latina, o Brasil, e o país que tem mais ansiedade no mundo. Procurei, super interessante, ansiedade, epidemia da ansiedade. O Brasil já era o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Salvo engano, 13% da população estava com ansiedade patológica, né? Com transtornos. Com transtorno. Então, é isso, gente. A gente tem um adoecimento mundial, pensando em transtornos mentais, né? A síndrome de burnout, ela aumentou muito, inclusive, com a pandemia. O que é burnout, né? É o desgaste emocional diante do trabalho. Eu falava burnout, porque eu sou baiano, né? Aí tem algumas pronúncias de burnout, mas tem pronúncias diversas. E pensar em estratégias é primeiro entender o seguinte: a gente não está solucionando o problema com um passe de mágicas, como a gente vê no Instagram, a história do botar a blusa, né? E aí, pá, tá pronto. Aqueles videozinhos, né? Os vídeos que, assim, eu coloco uma blusa em cima de mim e, de repente, eu estou vestido, maquiado e lindo. E agora tem o das viagens, né? Dá um estalo, tá em Maldivas. Uau! Era, né? Dar um estalo, não gastar dinheiro, não planejar, enfim. Parece que a vida é aqui. E as pessoas vão... o subconsciente vai captando aquilo ali, né? As pessoas não entendem como consumir isso em excesso, vai gerando uma sensação de... parece louco, né? Pensar, eu estou fazendo isso, não está acontecendo, então eu sou fraco. Mas as pessoas começam a querer fazer tudo muito rápido, né? Então, quando a gente pensa em ação, a primeira coisa é entender que para de medicar de qualquer forma, não só com remédio, mas com remédio muito, a ideia de que você vai resolver esse problema assim, eu vou medicar. Eu vou estalar o dedo, eu vou tomar um remédio e vai resolver. Perfeito. Então, eu preciso de ações planejadas para isso. Uma coisa super importante é a gente planejar, né? Então, agenda, gente, não precisa ser de papel, não. Eu sou velha, eu ainda uso agenda de papel. Mas pode ser a agenda do app, planeje hora. A gente usa Google Agenda e toda a nossa empresa trabalha com Google Agenda. A gente meio que, assim... não determina, mas é o meio que você tem de organizar, porque se o cara não organiza, eu sei que ele vai bugar, como eu falo, em algum momento ele vai deixar de fazer alguma coisa. Ele não tem um planejamento. Não tem nada mais nocivo do que não ter uma agenda, porque ele vai rebater o pensamento na cabeça a cada 30 minutos para saber se ele está lembrando. Eu mesmo já passei por isso. Então, posso falar um pouquinho mais de propriedade. Né? A gente não controla o que a gente pensa, a gente controla o que faz com o que pensa. Sabe aquele pensamento assim, eu tenho que parar, aquela coisa, eu tenho que parar de pensar isso. Não, você não tem que parar de pensar isso, porque você não tem controle sobre. Mas você tem controle sobre o que você faz com isso. Então, organizar é super importante para você, inclusive, alcançar a ideia de que está dando conta de forma saudável. Eu dei conta de lembrar, porque eu anotei lá na minha agenda, está organizado e eu vou fazer. Quando você não organiza, né, não anota, não coloca no app, você não faz, você fala, droga, não fiz, olha como é que eu sou ruim, olha como é que eu sou fraco. Se julga, né? Se autocritica. Exato. Planejar. Tem um livro que eu gosto muito, que é super simples e acho que é bacana todo mundo ler, que é Permissão para Sentir. Legal. O que significa isso? Eu poder sentir frustração. Eu queria... A minha meta hoje era 50% e eu fiz 40%. Tudo bem, eu posso ficar chateado? Posso. Eu posso sentir isso. Eu não preciso fugir disso de qualquer forma, droga ou o que for, bebida. O celular, né? O celular virou uma droga. Porque é um reforço positivo enorme. Você passa o dia inteiro aqui, curtiram minha foto, minha amiga está em Maldivas, hoje está sol, eu preciso ir para a praia, e você não está... Isso é um tema que eu ia puxar, né? Que a rede social e o Instagram, principalmente, né? As redes sociais como um todo, elas são baseadas no comportamento humano e na neurociência.
E o que eles fazem? Eles descobriram que vídeos de 3 segundos, nossa atenção, ela dura 3 segundos. Olha só. O que um Reels, por exemplo, que são vídeos curtos, fazem? 3 segundos você passa, 3 segundos você passa. Então você está hiperestimulando a dopamina do seu cérebro de uma forma artificial e você fica viciado, porque dopamina, eu não sei o que é, mas deve ser uma droga, né? Uma substância química. É a substância que o nosso cérebro produz. E Perfeito. aí a gente vai tomando remédio para isso, a gente vai produzindo. Isso, então, gente, não é que a rede social vai sumir, é você que vai aprender a lidar com ela. Pare de consumir tanta bobagem, pare de ficar ali como meio, porque o excesso de informação gera uma obesidade mental. Eu adoro essa palavra, essa frase, né? Obesidade mental, às vezes você está vendo até coisas produtivas, mas uma das coisas que eu defendo é, hoje, por exemplo, no marketing, tem tantas estratégias de growth, que é a estratégia de crescimento, que as pessoas bugaram, não conseguem fazer nenhuma, porque tem tantas opções, tem 100 formas aqui de você chegar no mesmo caminho. Qual você vai usar? A ansiedade do cara não deixa. Ele começou uma, não deu certo, ele já está na segunda, já está na terceira, com 3 meses ele já quer ficar milionário, e aí passa muito pelo que a gente fala lá, né, cara? Primeiro você tem que ter a mentalidade, porque a gente não vai fazer milagre. A gente vai fazer o nosso melhor, e é muito bom, a gente tem uma taxa de sucesso de mais de 80%, um NPS de mais de 9 de 10. Então a gente faz, mas tudo tem seu tempo, até o marketing. Por mais que você tenha dinheiro para o marketing, as pessoas não vão. Eu falo sempre uma coisa, o marketing, a venda é um casamento, mas antes tem que ter a conquista. O marketing é a conquista. A venda é o casamento e o churn, que é o cancelamento do contrato, é o divórcio. Exato. Para você conquistar uma pessoa, você leva tempo. Para conquistar um cliente, você leva tempo. Bem. Se você não tiver essa maturidade e se você não tiver essa perseverança e entender isso a fundo, a ansiedade vai te sabotar. Muito. O seu corpo vai te sabotar para lhe proteger. Então, quando eu falo que a crise é, embora muito ruim, eu não estou dizendo que é boa. Tinha uma professora na faculdade que falava assim, uma crise de ansiedade é o melhor que o seu corpo está fazendo por você. Aí todos nós olhamos para ela e falamos assim, como assim? É horrível. O seu corpo está te defendendo, você não sabe. Então, voltando à estratégia, né? Permissão para sentir, que tem até esse livro que é bem legal. Ele está te dizendo assim, sinta. Você pode sentir. Depois que você sentir, frustrada, pega a sua frustração, eu faço muito isso mesmo. Pega a sua frustração, abraça ela, você não vai fugir dela, e vai, frustrado mesmo. Não é vai enlouquecido, não. É frustrado, mas perseverando. Sim. Então, a gente pensa em planejamento, em deixar sentir. Uma das coisas com que eu trabalho, que é a ACT que eu falei, é aceitar com compromisso. Por que eu aceito algumas coisas que não são boas? Porque eu tenho um compromisso para chegar lá, né? Eu aceito que hoje estava chovendo, por exemplo, e eu cheguei aqui atrasada. E todos atrasaram por causa da chuva, e a gente foi atrasando. Mas eu tive que aceitar isso para manter o meu compromisso, que era estar aqui hoje, estar com vocês. Se eu não aceito sentir nada, se eu não aceito a frustração, como é que eu vou estar comprometida com o que é importante, com o meu propósito? Então, isso, eu defendo muito a ideia da meditação laica, nada contra a religião, mas porque... Mindfulness, talvez, né? Exato. Adoro Mindfulness. Uma Atenção Plena, é um programa, um livro, né? Me ajudou muito, o Mário que me indicou também. Muito bom, ela levou Atenção Plena, que Fala ensina você a fazer isso que ela falou de uma forma mais bonita. Mindfulness. Que é estar presente com você. No aqui e agora. No aqui e agora. Cara, viva o momento, não fica na sua mente aí. Você tá hoje aqui e pensando no amanhã. O cara não consegue nem assistir um vídeo desse até o final. Não, porque assim, ele tem que não fazer dá outra mais. coisa. O cara não tem uma hora para assistir uma aula. Inclusive, a gente trabalha muito com infoproduto, né? Que é um edtechs, né? São empresas que vendem e ensinam de uma forma inovadora, que é através de curso online. E a gente vê que a cada dia que passa, as aulas ficam menores. Porque ninguém consegue mais, como a gente conseguia há anos atrás na nossa faculdade, passar ali horas estudando. Não consegue. Então, você tem que dar pequenas pílulas, senão o cara tá ali... Porque ele busca... Até o aprendizado, ele quer imediato. E o quanto a gente perde de qualidade nisso, né, gente? O tanto que você apressa vai te fazendo perder, né? Você vai perdendo muita qualidade e aí você só está na quantidade. Quantidade. O que você, de fato, alcançou com aquilo? Às vezes, um montante de dinheiro, mas quando você tem qualidade de tempo,
né? Tem um livro muito legal que é 5 Linguagens do Amor. Adoro. Não é sobre o amor romântico, não, tá? A gente usa também no processo seletivo da gente. Eu tive que tirar porque, Maurício... Qualidade de muita coisa. E aí entra, infelizmente, o brasileiro precisa de mais educação. Eu botava pra... A gente começou colocando porque eu li esse livro e eu achei genial. Porque eu descobri o seguinte, se eu sei como a pessoa se sente amada, que são as 5 linguagens do amor, independente de ser um relacionamento amoroso ou não, qualquer relacionamento... Você sabe como ela recebe o amor. Por exemplo, tem gente que acha que é amada quando não recebe presente, né? Que é uma das linguagens. Tem outra pessoa que não tem nenhum pingo dessa linguagem. Ela quer o quê? Ela quer ouvir. Ouvir uma palavra de afirmação. Ela quer... Quando você conhece a pessoa, você consegue se relacionar melhor. Só que, infelizmente, que absurdo linguagem. As pessoas não entendiam. E aí achava que eu estava querendo entrar na intimidade. Aí eu dei uma recuada, a gente tirou. É amor, né? Na verdade, amor é essa escolha, amor. Então, as pessoas romantizam tudo. Tudo. Né? E entender isso, é entender tanto quanto o outro vai receber esse amor, e eu entender como que essa pessoa que está me dando amor também está me dando com as vestes dela. Se você é meu irmão e você nunca diz que me ama, mas você traz bolo para mim, Atos de serviço. você faz a minha cama, você me leva no hospital, fica até 6 horas da manhã comigo quando eu tô doente, mas você não diz que me ama. Você tá me amando, assim. Na sua forma de... Na sua forma. Então, veja, não é só como o namorado, o marido. Para mim, as 5 linguagens do amor, que fogem até um pouco da ansiedade aqui, mas é uma forma... Pode não, a gente fica Pode ansioso não, né? quando a gente não consegue entender que o outro tá nos dando amor. Lê esse livro, gente. Lê. Foi feito por É curtinho, um pequenininho. psicólogo, foi uma pesquisa ótimo. científica, não é uma coisa leiga, é uma coisa estudada. Exato. O cara fez uma bateria de estudos em alguma faculdade dessa americana ou europeia, não lembro. Mas eu adoro muito... Quanto mais você se conhece e conhece a fundo as bases do cérebro, digamos assim, mais você consegue, né, entender o que passa ao seu redor. Você concorda, Joyce? Com certeza. A gente fala assim, parece padrão, né? Dizer, todo terapeuta vai falar que é importante fazer terapia. Mas, gente, para que a gente fala isso, né? Psicologia, fazer terapia é importante para todo mundo. Porque se conhecer é importante para todo mundo. Você sai dessa lente prejudicada, suja, você sai da ignorância do não saber quem você é. Então, quando você sabe como você é, sabe como você funciona, você está livre para alcançar o que você quiser. Inclusive para conhecer seus limites, porque, Exato. cara, eu tenho que ter meu limite. Né, Maurício? A gente tem que dizer não. Às vezes, o mais difícil do empreendedor é aprender a dizer não. Pra gente e pro outro. Pra gente e pro outro, porque o outro vai demandar, você vai ter que dizer não. O difícil é equilíbrio. Difícil é equilibrar. Como dizer não e saber que você pode frustrar. Sim. Talvez vocês são sócios, né? Talvez um vire pro outro e fale assim, vamos fazer um podcast amanhã? E aí o outro fala assim, pô, velho, amanhã não dá, porque, sei lá, eu tenho um médico. Sim. E aí você vai estar frustrando o seu sócio, o seu amigo Sim, naquela hora, sim. mas tudo bem. Né? Você não está necessariamente perdendo essa pessoa, ou ela está passando a te odiar por isso. E se você perder essa relação porque essa pessoa não sabe lidar com o seu não, é livramento. Que bom. Um dos benefícios da sessão, né, da terapia, pelo menos para mim, como um bom ansioso, é você ter um momento determinado na sua semana, na sua rotina, em que você vai pensar sobre os seus pensamentos. Legal. Isso, para mim, pelo menos, ajuda a criar uma barreira contra os pensamentos de ansiedade, disfuncionais. Porque aí, muitas vezes, antes de eu fazer o tratamento, né, a terapia, eu ia ficar procurando entender sozinho, sem nenhum guia, e aí ficava rebatendo aquele pensamento sem chegar a lugar nenhum. Hoje, muitas vezes, o que acontece às vezes chega um pensamento mais de ansiedade, eu falo, pô, realmente tá vindo esse pensamento aqui agora. Sabe o que eu vou fazer? 17 horas da quinta-feira, eu vou conversar sobre esse pensamento com o Kelly, minha psicóloga. E aí, eu boto ele na caixinha dele e eu vou revisitar ele no momento certo. Mas aí, você está revisitando, você não está tentando só fugir dele, eu não quero Exatamente. eu quero olhar. Exatamente. Então, assim, para mim, eu posso falar na prática, foi transformador e eu acredito, assim, que é um investimento, tá, empreendedor, tá, startupeiro? Você precisa estar bem para produzir, né? Então... Marcelo Germano, que o Maurício comentou, é um dos nossos mentores, eu admiro muito ele. Domínio pessoal, né? Domínio pessoal. Ele fala, se o sócio, o dono, não tem domínio pessoal, a empresa é o reflexo do dono. Se você não está bem, os seus funcionários vão refletir aquele seu comportamento de forma involuntária. É como eu falei, o medo é farejado. Animais farejam o medo.
Se você tá péssimo, por mais que você não tá dizendo ali, as pessoas vão sentir na sua comunicação, elas percebem que você não tá no máximo de domínio pessoal. Então eu digo isso também, né? O domínio pessoal, cuide da sua energia, cuide da sua saúde física e mental, porque senão você nunca vai ser um bom líder. Então, às vezes é preciso se afastar, às vezes é preciso de férias, descanse, não desista, descanse. Isso, eu adoro essa frase. Quando você estiver cansado, você descansa, você não desiste. Quando a gente pensa em suicídio, por exemplo, gente, o que você pode dar para a pessoa que tenta o suicídio? É uma vírgula. Eu adoro esse vídeo, eu não estou me lembrando agora da pessoa que falou isso, mas, inclusive, é o símbolo, né? Por que uma vírgula? Porque o suicídio é um ponto final. Né? Então, por que você está dando uma vírgula? A vírgula é um... Descansa, não desiste, a gente precisa. Às vezes é um feriado que você dá uma curtida. E sair do trabalho. Ah, não tenho dinheiro. Rapaz, você mora no litoral, vá na A gente mora praia. em Salvador, minha gente. Ah, não mora, vá num parque. Vá na rua, vá passear, vá ver o pôr do sol, busque a natureza. Uma coisa que eu falo, a gente está até se alongando aqui, mas o tema é uma delícia, né? A natureza, nós somos natureza. Eu vi até aquela Beatriz Regis, que tá uma psiquiatra, tá bombada aí nas redes sociais, falando isso. E ela diz assim, nós somos humanos. Ela estava numa entrevista com Danilo Gentili quando ela falou isso. Mas nós esquecemos que nós, como humanos, somos natureza. Tem natureza aqui? Só nós. A gente está se desconectando cada dia mais da natureza. Isso traz um prejuízo. Eu moro em apartamento. Tem 5 obras ao redor do meu apartamento, porque eu estou morando num lugar que está crescendo muito. Não para de ter obra. E eu trabalho em home office. Isso me prejudica. Essa poluição sonora, você não tem noção. Eu não escuto um passarinho. Nos 7 anos que eu estou ali, eu descobri, cara, meu sonho é ir para um lugar que não tenha obra. Eu preciso morar no meio do mato, porque isso me traz um prejuízo emocional muito grande. E sabe o que a gente faz? Você tá falando isso, aí alguém pode estar ouvindo a gente falar assim, tem mais o que fazer do que assistir mimimi. o sol, do que ver o mar. Só que sabe o que essa pessoa faz? Ela vai lá num aplicativo de música e coloca pássaros e onda pra ouvir. Aí ela mesmo tá dizendo assim, serve pra nada, tem mais o que fazer, então por que você tá ouvindo? E se você pegar os aplicativos que tratam, né, disso aí, são aplicativos que trazem música, som do mar, som dos pássaros. Som dos pássaros, som da chuva pra dormir. Som da chuva. E aí a galera, em vez de ir pra rua ali ver a chuva, ver o mar, ver a natureza, tá vivendo... E hoje que tava chovendo, né? Fala, que droga, tá chovendo. Claro que atrapalha, né? A gente não tá fingindo que não atrapalha. Mas assim, tá chovendo, velho. Não é o aceita que dói menos, não, porque essa frase é horrível, que inclusive fala da escravidão, né? Mas acolhe que te faz isso ser mais possível, né? Você vai alcançar acolhendo. Para de fugir disso. Então, como a gente pensou aí, perseverar, planejar, se possível, conheçam, né, a ideia do meditar. As pessoas falam muito assim, eu não consigo meditar. Meus pacientes, normalmente, quando eu apresento a ideia do meditar, falam assim, tá doido, eu não consigo não pensar. Amigo, ninguém consegue não pensar. A gente pensa o tempo inteiro, mas é não brigar com o que você pensa. Então, eu tô aqui no podcast com vocês. Você vê um pensamento na minha cabeça assim, putz, esqueci de tirar o feijão do congelador. Beleza, o que eu vou fazer com isso? Eu vou sair daqui para minha casa agora tirar o feijão do congelador? Que nada, eu vou almoçar e ainda vou atender. Mas eu vou pegar o meu pensamento do feijão e falar assim, ok, pensei porque meu cérebro está me lembrando de algo que eu não fiz e eu vou tirar de noite quando eu chegar em casa. E tá tudo bem, eu não preciso dizer, eu não sei pensar. Você não precisa saber, você pensa naturalmente. Eu vou fazer uma provocação aqui, a gente está chegando no final. Tem uma série nova na Amazon Prime chamada Upload. E ela é incrível, porque ela parece ser uma série só de humor, leve humor, mas ela é uma crítica ao universo, o metaverso. Se você não sabe o que é metaverso, é a possibilidade de você conviver em ambientes diferentes. E óbvio que ele traz ali o futuro, né? 2030, que é logo ali, são 7 anos. E tudo que ele traz é a base teórica do que hoje já tem sido feito, né? Hoje a gente já tem universos de metaverso, que é o quê? A Nike comprou um espaço. Cara, é tipo um jogo que você bota um óculos virtual, você tá ali dentro. Colocou na novela agora, gente, esses dias. Pronto. Assistam e eu vou te convidar de novo, porque é uma crítica ao que vai acontecer. A consciência humana, ela podendo ser armazenada, olha que loucura. Penso, logo existo. A consciência, ela é um ser humano?
Porque o upload, eles remontam a um lugar que você morre, vai para lá e não morre. Porque sua consciência tá num chip e você consegue interagir com o mundo real através de um mundo irreal. É muito legal. Então, assistam também pra gente discutir isso numa próxima, porque fala totalmente desse mundo. E aí é uma crítica, né? As frustrações do ser humano. Não consigo, tal. Muito engraçado, muito, muito legal, divertido e que traz um lado crítico da gente dizer assim, opa, estamos indo para onde? Isso vai ser saudável? Vamos aprender a lidar de forma saudável com a inovação e tecnologia. Eu acho que essa é a mensagem desse podcast, né? Com certeza. Aprender a viver bem, né? Não só viver para produzir. Você estava falando disso, eu pensei... meus pensamentos, que eu não preciso brigar com eles, eles me falaram de 3 filmes aqui. Um é um desenho da Disney, que é o Encanto, e que fala do limite de cada um, que a gente precisa perceber. As pessoas acham que desenho é perda de tempo, né? Divertidamente, se você quiser conhecer as emoções básicas do ser humano, assista esse filme e divertidamente. acolher a necessidade de cada É muito emoção, legal, medo, divertido raiva. realmente, e Muito mostra todas as emoções básicas, né? e a necessidade delas, né? Como- Eu preciso de raiva, eu isso. preciso de stress. Nojo, até o nojo. Gente, se a gente não tivesse o nojo, a gente morria envenenado, porque a gente ia comer qualquer coisa. Com certeza. Entendeu? Então, pensa nisso, assim, vamos cuidar desse lugar, né? De limites, tentar planejar, tentar organizar, tentar pensar na ideia do estar aqui agora. A meditação é uma possibilidade. Cuida da sua saúde mental, entendendo que se você está sentindo algo, procurar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Para quem não tem condições, porque a gente sabe que a gente vive no Brasil, tem muitas cidades que não têm esse serviço disponível gratuitamente. O que é que essa pessoa... Eu me preocupo muito com essa pessoa que não tem dinheiro e que na sua cidade não tem nenhum CREA, né? Que chama o órgão. CRP. Não, o órgão que dá a questão que... O nosso Conselho de Psicologia? Não, um órgão que... O CAPS, né? Que O CAPS, o dentro do CAPS. SUS, né? É dentro do SUS. Que tem cidade que tá lotado, o cara não arranja uma vaga com psicólogo público, o que ele faz? É isso, ó. A gente tem possibilidades do serviço gratuito, não só no CAPS. Quando a gente pensa em faculdades privadas e públicas, a gente tem esse serviço. A gente tem, para quem pode pagar algum valor, o serviço social de psicologia. E nas faculdades mesmo, a gente tem... Às vezes, a sessão é R$10. Mas eu não tenho condição nenhuma. Além do público, consuma pelo menos o seu momento presente. Consuma pelo menos você cuidar de você como você pode. Às vezes você começa com um livro, você pode começar com um vídeo, assistir esse podcast, R$30, por exemplo. R$30 você compra um livro incrível. R$20, um podcast desse é de graça. Exato, tem muito... A gente pode consumir muita coisa de graça, né? Então, tem muito profissional falando sobre coisa que interessa e que te faz refletir. Talvez muita gente vai refletir com o que a gente falou aqui hoje. Então, para quem não pode de jeito nenhum, consumir coisas mais úteis, né, para você. E não só aquele tênis da Nike que um dia você vai ter, porque hoje você não tem nem condição de cuidar da sua saúde mental, mas está buscando o tênis da Nike que você quer ter. Cuida primeiro da sua saúde mental. Perfeito. E do que você pode investir para isso. Eu queria terminar, se a gente já está terminando, falar uma coisa que é uma citação que eu ouvi de Ana Cláudia Quintana. Eu adoro, ela é uma médica geriatra que trabalha com cuidados paliativos. Então, ela fala sempre que ela está cuidando, ela cuida de gente que está morrendo. Ou seja, ela cuida de todos nós aqui, porque nós estamos morrendo, Sim. né? Cada dia que passa. E enquanto a gente está morrendo, a gente está fazendo muita coisa. E ela fala de um paciente dela, que ela atendeu em estado terminal, e ela conta que ele falou assim, mais ou menos assim, né? Eu me arrependo de ter feito as minhas escolhas com base no que as pessoas queriam. Porque quem está morrendo agora sou eu. Elas estão vivas. E eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que elas queriam. Ou a projeção do que eu queria, né? Então, vamos viver mais pra gente, não de forma egoísta, mas com autocompaixão, com autorresponsabilidade, de uma forma que faça a sua vida valer a pena. Né? Valer a pena não é só ganhar dinheiro e chegar lá naquelas metas. É óbvio que isso também faz a vida valer a pena. Mas a vida não é só sobre isso, né? Com certeza. Então, vírgulas são necessárias. Às vezes você chega mais devagar, mas você chega do mesmo jeito. Exato. Tem... Persevere, né? Vamos Isso. perseverar. Desistir sem perseverar, às vezes desistir é um ato de coragem, né, gente? Sim. Muitas Às vezes vezes. eu preciso de si. Mas desistir sem perseverar, sim, é covardia. Perfeito. Porque a gente precisa de coragem para o que é difícil, para o que dá medo. Então, vamos perseverar. Tamo junto. Show de bola. Show de bola. Obrigada. Você citou aí também Brené Brown. Brené Brown, que é Coragem de Ser Esse livro é Perfeito, um livro também que você pode ler e ouvir, até o TED Talk dela aqui no YouTube. Joyce, poxa, que episódio
com propósito, né? Nossa Exato. temporada agora, né, Maurício? A gente busca trazer muito propósito, porque a gente acredita que a gente tem que fazer a mudança e não esperar Estado, governo, político. A gente tem que mudar esse país com os recursos que a gente tem, enquanto a gente não tem recursos maiores ainda. Então, se você está aqui, chegou até agora, poxa, deixa seu comentário dizendo o que achou, divulga esse episódio, manda para um amigo que está em dificuldade, uma amiga, e sabe, estimula a gente entender a saúde mental para diminuir esse problema que a gente está vivendo, de tanta crise, tantas ansiedades, tanta depressão e tanto suicídio. Aproveita para se inscrever, ativar as notificações no sininho para você ser avisado de todo o novo 2Rcast que entrar no ar. E também deixa aqui no seu comentário qual tema você gostaria de ver no próximo episódio, né? Então a ideia é fazer um conteúdo para você que está atuando aí no setor de startups, no ecossistema de empreendedorismo. Então não deixa de contribuir aqui com o seu comentário, que a gente vai ter o maior prazer de falar do tema que você quer para ajudar, né, Mário? Então Isso aí, galera. É dividir conhecimento. A gente... Dividindo é que a gente multiplica. Perfeito. Exato. Então estamos chegando até o Obrigada, final. gente. Só agradecer aqui a presença da Joyce, né? do Obrigado, Mário. Joyce. Imagina, obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima, gente. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.